Bom, vamos falar agora da Ucrânia, Luca Bassani. 1991, colapso da União Soviética. Estados Unidos unipolar, ou seja, só tem os Estados Unidos como superpotência em todo o mundo. A União Soviética tinha suas armas nucleares, mas não há dúvida que só os Estados Unidos dominava totalmente. Dizia que seria a paz romana, ou seja, teria só uma superpotência, então não haveria mais guerra no país. Os Estados Unidos se desindustrializou nos últimos 30 anos, reduziu drasticamente seu poderio militar, são dados técnicos. Muito bem. E aí, ao invés de estender a mão para a Rússia e convidá-la para entrar na OTAN, porque aí, fazendo parte da aliança, ninguém faz guerra com ninguém. A principal função da OTAN é evitar uma nova guerra na Europa. Todo mundo faz parte da mesma organização, ninguém briga. Não, em vez de fazer isso, eles chamam em 1999 a Polônia e a Hungria e a República Tcheca para integrar a OTAN. Já estão cutucando a Rússia. Em 2004, chamam a Eslováquia, a Eslovênia, a Romênia, a Bulgária e os 3 países bálticos ali do lado, inclusive fazendo fronteira com um dos enclaves da Rússia. Então, Estônia, Lituânia e Letônia. Aí vai para 2009 e traz a Croácia. O Putin já tinha chiado quando interveio na Guerra Civil da Geórgia em 2008. Bom, vai avançando. Aí chama a Ucrânia para integrar a OTAN. Depois arranca a Ucrânia, em março de 2022, na mesa de negociação com a Rússia, onde àquela altura, se ela aceitasse a neutralidade e a desmilitarização, ela teria preservado o seu território. Muito bem. Os Estados Unidos estão com déficit de 34 trilhões de dólares, 10 milhões de ucranianos deixaram o país, 500 mil mortos, outros 500 mil feridos não voltam mais para o combate e um país completamente destruído. E agora os Estados Unidos vão deixar a Ucrânia na mão? Biden prometeu 60 bilhões de dólares e vai dar só 600 milhões? Eu queria ouvir você sobre isso, sobretudo a figura do senador Lindsey Graham, que é uma figura pitoresca, senador de Carolina do Sul, que disse que derrubar aviões russos. E ele disse o seguinte o ano passado, ou foi esse ano, não há investimento melhor do que dinheiro para matar russos. E agora ele falou, eu não aprovo mais nenhuma ajuda militar à Ucrânia. Como é que explica essa modificação? Errou a Casa Branca na sua política de apoiar a Ucrânia numa guerra contra a Rússia? Quem vai reconstruir agora a Ucrânia e quais as consequências em geopolítica para os países da Europa Ocidental? Desculpa ter feito uma pergunta tão longa, mas o caso é complicado. Imagine, Capês, realmente é uma questão que não é de fato um erro americano na questão da ajuda militar à Ucrânia, porque seria o alinhamento natural dos americanos contra os russos. Mas o que chama a atenção são os valores. Isso sim acaba sendo um erro político de Joe Biden, o qual ele paga o preço agora, prestes a entrar no seu último ano de mandato. Foram cerca de 100 bilhões de dólares entre a ajuda americana e europeia enviada à Ucrânia, um valor muito alto considerado por todos os americanos, todos os senadores, todos os deputados, e isso acaba chamando muito a atenção, inclusive diminuindo o apoio da opinião pública a essa questão. Nós vemos que os senadores republicanos disseram que este ano não haverá mais votação sobre esse orçamento de 60 bilhões de dólares, caso Zelensky queira, sim, a ajuda americana, lá para meados de janeiro poderá ser votado novamente, uma vez que os democratas se comprometam a reinvestir na patrulha da fronteira sul dos Estados Unidos com o México, por onde entram muitos imigrantes ilegais, não só do México, mas de toda a América Latina. Então, nesse quesito, um problema interno acaba reverberando também nas questões externas. Volodymyr Zelensky tem perdido sua popularidade também dentro da Ucrânia, porque não conseguiu, com a sua contraofensiva, mostrar resultados militares contundentes que justificasse esse momento em que há lei marcial, que não acontecem novas eleições, impedindo os homens de sair das suas fronteiras. Inclusive disse que já planeja para o ano que vem uma nova mobilização de 350 a 500 mil homens que seriam chamados da reserva para serem efetivados no Exército. Muitos deles sem treinamento e que seriam um acréscimo numérico, mas não representaria do aspecto tático, do aspecto da qualidade dos soldados, grande coisa, porque são pessoas civis, pessoas que não têm nenhum tipo de experiência militar e vão ser mandadas ao fronte, mandadas para fazer esse tipo de operação que seria extremamente arriscado. Então a gente vê que
No caso de Volodymyr Zelensky, a situação se complica, e principalmente se nós vermos esse outro panorama que observamos um pouco mais cedo sobre Donald Trump podendo vencer as eleições no ano que vem. Exatamente. E estão encontrando corpos de soldados ucranianos com 70 anos. Corpos de soldados ucranianos que têm 14, 15 anos e sem nenhum treinamento. Está deixando de ser uma guerra, está virando um genocídio e nós temos obrigação de denunciar isto aqui. O Zelensky, inclusive, brigou com o seu principal general, que é o Valery Zaluzhny, e ele está completamente isolado. Eu nunca achei o Zelensky um herói. Eu achei sempre um irresponsável. Essa é a nossa opinião. E o tempo está provando, infelizmente, que temos razão.